Todo mundo já sabe que as telas, e o excesso delas principalmente, oferecem riscos para as nossas crianças, podendo atrapalhar o seu desenvolvimento. Agora, quais são esses riscos? Eles são reais mesmo? E por que existem esses riscos? Quais são os motivos, para atrapalhar o desenvolvimento das nossas crianças? Por que existem as tais recomendações de tempo de tela? É isso que eu vou te ajudar a entender aqui, neste vídeo. Fique comigo até o final, porque as informações podem ser muito chocantes. Eu sou Isabela Brant, médica pediatra. Seja muito bem-vinda a este canal de pediatria e maternidade descomplicada. Bom, o principal momento de desenvolvimento neuropsicomotor das crianças é nos primeiros 2 anos de vida, se estendendo aí a toda a primeira infância, até os 5, 6 anos. Então este período é um período de ouro para o desenvolvimento cerebral em todas as áreas cerebrais. E para que a criança desenvolva todas essas diferentes áreas cerebrais, façam todas as conexões necessárias, desenvolvam todas as suas potencialidades, ela precisa de uma diversidade enorme, uma gama enorme de estímulos diferentes. E a qualidade da interação dessa criança com seus cuidadores também é um ponto crucial para esse desenvolvimento. Para o desenvolvimento da linguagem, socioemocional, cognitivo, motor, ela precisa daquele tempo de qualidade com pessoas, aquela interação face a face, precisa estar fora, na rua, em contato com a natureza, em contato com a sociedade. E é nesse ponto que as telas atrapalham, porque quanto mais a criança entra em contato com telas, menos ela está aproveitando esses outros estímulos, ela tem menos tempo de oportunidade para evoluir essas outras estimulações. E é aí que a tela em excesso atrapalha, é bem nesse ponto. E é justamente por essa evolução ser mais intensa nos primeiros 2 anos é que a Sociedade Brasileira de Pediatria e outras sociedades também limitam o tempo de uso de tela a 0 horas, 0 tempo de tela até os 2 anos. E aí vai aumentando um pouquinho o tempo de tela nas próximas idades. De 2 a 5 anos, até 1 hora de tela por dia. Dos 6 aos 10 anos, até 2 horas de tela por dia. E dos 11 aos 17 anos, até 3 horas de tela por dia. E aí, menor de 2 anos, nenhum contato com a tela seria o ideal. E obviamente que a partir dos contatos com a tela, sempre sob supervisão dos pais ou responsáveis. E esse tema tem que ser mesmo discutido, gente, porque hoje a maioria das crianças entra em contato com a tela antes desses 2 anos. As crianças de 9 a 17 anos, 95% delas fazem o uso da internet e quase 90% delas têm alguma rede social, nas mais diversas opções e categorias que a gente tem hoje. E nesse ano de 2025 foi lançado um guia sobre o uso de dispositivos digitais para crianças e adolescentes. O Ministério da Saúde lançou esse guia. Então tá super atual essa temática, então a gente tem que falar sobre isso porque os riscos são verdadeiros e vários. Eu compilei aqui para vocês uma série de consequências negativas que o excesso de uso de telas pode trazer. Eu vou comentá-los aqui para vocês, vou citando e comentando, para vocês irem amadurecendo essa ideia, internalizando o porquê deve haver um controle desse tempo, o porquê deve haver uma supervisão de vocês pais sobre as suas crianças. Olha só, o excesso de telas pode causar queda da qualidade alimentar e atrapalhar a rotina alimentar dessa criança. Então, como assim? Durante o uso de tela, durante a refeição, faz a criança não prestar atenção no que está comendo. Então, atrapalha ela discernir entre fome e saciedade. Ela não sabe até onde comer, ela não sabe se ela já está saciada ou não, se ela ainda está com fome ou não. E esse mecanismo atrapalhado pode inclusive gerar problemas futuros, como sobrepeso, obesidade e as consequências dessas doenças também. O excesso de telas pode causar sintomas mesmo físicos, como dor de cabeça, tontura, náusea, problemas de postura, dores nas costas por conta disso. Pode dar sintomas nos olhos também, Os oftalmologistas alertam para miopia e ressecamento de olhos, principalmente. O excesso de telas favorece o sedentarismo, A criança só quer ficar dentro de casa, sentado no sofá ou na cama, de perna para cima, e não quer mais brincar, não quer mais correr, não quer fazer brincadeira de criança. Atrapalha a interação interpessoal.
A criança, quanto mais tempo fica na tela, menos ela quer interagir com outras pessoas da mesma idade, com as pessoas da própria família. E isso a gente tem visto que está favorecendo os vícios também, né, gente? Hoje a gente vê que é um CID, hoje, né, o vício em telas, a dependência das telas. A criança não consegue ficar fora do celular, ou o adolescente, isso já virou CID na medicina. O excesso de telas pode prejudicar o aprendizado dessa criança, então vai gerar déficit de atenção e hiperatividade, dificuldades de aprendizado, dificuldade de concentração na escola, pode gerar agressividade, porque nas telas o estímulo é sempre muito intenso, gera muita dopamina, estimula muito o nosso sistema de recompensa. Quando a gente não gosta do conteúdo, a gente passa adiante. Se a gente não tá gostando, a gente desliga, a gente troca. E isso na vida real não acontece, na escola não acontece. A gente tem que prestar atenção mesmo se o assunto for chato, se for uma matéria que a gente não gosta. Então a criança, ela não aprende a desenvolver essa tolerância, a sustentar, fazer algo que ela não está gostando, a sustentar um tédio, ficar sem fazer nada. Ela vai desaprendendo a ter isso, e isso é importante para a vida toda da gente. O excesso de tela dá transtornos de sono, porque atrapalha a liberação de melatonina. Por isso a gente recomenda também apagar os celulares, as televisões ali 1, 2 horas antes de dormir, para não gerar essa hiperestimulação no cérebro que atrapalha a gente a relaxar e ter uma boa noite de sono. Então a gente está vendo dificuldades para pegar no sono, insônia, uma criança que tem pouco tempo de sono, acorda cansada, vai para a escola cansada, e aí é mais um motivo para não aproveitar bem o tempo de estudos, que é tão importante para o desenvolvimento delas também. Então, por essa série de fatores e consequências diretas, vai gerar um atraso de neurodesenvolvimento nessa criança e atrasos escolares também futuramente. Sem contar, né, gente, no risco que a internet coloca hoje em nossas crianças de exposição a conteúdos adultos, a conteúdos violentos. Então a criança, ela está exposta a risco de abuso, de pedofilia, de cyberbullying, de pornografia, e isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode destruir a vida dessa criança e a vida de toda uma família, como a gente vê nos jornais por aí, no nosso bairro, no nosso prédio, a gente vê isso acontecendo do nosso lado, então pode acontecer conosco também. Com relação aos jogos violentos e filmes violentos, aí já geram mais consequências, outras consequências negativas ainda que eu vou listar aqui para vocês. Esses conteúdos violentos liberam muito cortisol e adrenalina na criança, então deixam elas sempre assim mais no estado de alerta, mais estressadas, e aí pode gerar nessa criança rompantes de agressividade, rompantes de impaciência, uma baixa tolerância a frustrações, e aí de fato a bater em alguém da família, na escola. E as crianças mais novas, ali mais imaturas, elas podem ter uma dificuldade de discernir entre a ficção que está ali naquele filme, naquele desenho, naquele jogo, da realidade, e fazer confusão na cabeça. E o excesso de exposição a esses conteúdos violentos está comprovado cientificamente que pode provocar transtornos psiquiátricos nessa criança ou nesse adulto futuramente, como toque, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. Então é uma coisa muito séria. Todos esses riscos e consequências que eu comentei para vocês estão comprovados cientificamente, tá, gente? Estão em diversos estudos, em diversos artigos, e estão também no guia que o Ministério da Saúde lançou esse ano. Todos esses riscos que eu conversei com vocês, eles ocorrem em qualquer tela, tá? Seja computador, tablet, televisão, celular, mas as evidências já mostram que as consequências negativas são piores até no celular, que é na verdade um ambiente que existe o maior uso por parte das crianças e adolescentes, porque é menorzinho, está muito próximo do nosso rosto, então favorece pior postura, piores problemas visuais, além de ser mais secreto. Os pais não conseguem ver o que o filho está assistindo, no que o filho está clicando, e isso pode gerar maiores repercussões, maiores perigos para essa família. Tá, doutor, eu entendi, eu entendo todos esses riscos, eu tenho medo, mas o que eu posso fazer então para ajudar o meu filho nesse processo, evitar que ele se exponha a toda essa maldade? Bom, primeiramente, vamos tentar seguir ao máximo as recomendações da Sociedade dos Tempos de Tela. É aquela regra, né, gente? Quanto menos, melhor. Então, o mínimo
mínimo de exposição que você conseguir para o teu filho é o melhor. Tente usar, é aquele use com moderação, use com sabedoria. Tente usar somente quando for estritamente necessário, quando você não conseguir distrair o seu filho, o seu bebê, sua criança de alguma forma, de alguma outra forma. Se for para fazer uma atividade realmente relevante, você precisa de estar sozinha por um tempo pequeno. Geralmente dessa forma funciona. Outra coisa, sempre fazer combinados com a sua criança ou seu adolescente. O combinado não sai caro. Então você tem que combinar com eles o tempo de uso ou o dia da semana que vai ser usado, colocar aplicativos de controle sim para regular, saber quais aplicativos estão sendo acessados, quais sites estão sendo acessados, até para você conseguir conversar sobre sua criança sobre isso, quais que podem, quais não podem ser acessados. Você tem que discutir com ele os conteúdos que são permitidos e aqueles que são proibidos, e tente explicar o motivo do porquê são proibidos. As evidências científicas apontam que quanto mais tarde essa criança vai ter posse de um celular, menores serão os riscos para a saúde física, mental e desempenho escolar. Então, a recomendação atual do Ministério da Saúde é esperar a criança ter 12 anos ou mais para ter o celular dela, com todos esses combinados e essas restrições que a gente conversou. E as próprias regrinhas de uso, termos de uso das redes sociais recomendam só a partir de 13 anos ou mais. Então vamos tentar seguir essa regra. Outra coisa, pesquisas mais recentes têm mostrado que o tempo ao ar livre, em contato com a natureza, pegando um solzinho, em contato com o verde, pode reduzir os prejuízos que já aconteceram lá atrás pela exposição excessiva ao tempo de tela. Então, se seu filho, infelizmente, já teve muita exposição, não é tarde demais. Comece a fazer atividades ao ar livre com ele, coloque-o em esportes, em danças, em atividades comunitárias, para ele tentar compensar esse tempo perdido. Esse acesso a espaços abertos e o contato com a natureza, gente, favorece o desenvolvimento integral da criança. Olha só essa listinha. Pode ajudar na autorregulação emocional dessa criança, favorece a imunidade dela, menor risco de alergias, aumenta a capacidade física dela, o condicionamento físico, favorece o aprendizado ativo dessa criança, porque estimula a criatividade principalmente, e a sociabilidade dela. Então só tem benefícios. E também atividades ao ar livre têm que ser monitoradas pelos pais. Então é trabalho da mesma forma, porque as redes sociais também têm que ser monitorizadas, atividades ao ar livre também têm que ser monitorizadas, mas a atividade ao ar livre é muito mais vantajosa do que as telas. A liberdade que essa criança e adolescente vão ganhando de cada vez mais poder acessar mais sites, navegar em mais conteúdos, ela tem que ser associada a esse processo de aprendizado, desenvolvimento escolar, o desenvolvimento cerebral nítido, de novas capacidades cerebrais do seu filho, de raciocínio lógico do seu filho. Você tem que ir observando essa evolução neurológica dele para aí sim ir dando mais liberdade, e sempre junto com um diálogo com os pais e acompanhamento dessas atividades online. Em teoria, menores de 18 anos não é para estar fazendo nenhuma atividade sem supervisão dos pais, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um conteúdo rico e que vai estimular vocês a estarem mais alerta, e pegar mais pesado com esse controle das telas aí. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Até o próximo vídeo.